Olá, olá, senhores. Vídeo 154. Vou transmitir alguns ensinamentos do Jesus Cristo. Isso aqui foi retirado das cartas de Cristo, que ele foi canalizado por uma médium já uns anos atrás, né? Ele fala, num dos trechos da carta, da negatividade das pessoas. Então, muitas pessoas não dão conta, né, que são negativas. Então, ele aconselha a pessoa a fazer umas certas perguntas a si próprias para que ela possa se revelar a si própria, para ver se é ou não é negativa. Então, uma das perguntas: você está feliz em estar vivo ou preferiria poder deixar de viver? Vocês podem até anotar ou anotar a resposta neste momento, se alguém está respondendo, ou anote a pergunta, né? Para o vídeo e anota a pergunta depois. Coloca o vídeo para funcionar. Se a resposta for a segunda, ou seja, se a resposta for que você preferiria poder deixar de viver, não existir, por exemplo, mas o espírito é eterno, ele vive sempre. Então você é uma pessoa negativa. Gente, mas quantas e quantas pessoas atualmente estão cheias, né, de viver essa negatividade que está aqui na Terra. E aí a sintonia baixa. E aí você, sendo uma pessoa negativa, já sabe a quem vocês vão atrair, né? Vão atrair as forças negativas. Vamos se dar um pouquinho mais de luz aqui. Então vocês vão atrair magos negros, quiumbas, espíritos obsessores, enfim, todo tipo de coisa ruim. Então, a gente, mesmo que não goste do tipo de vida que a gente está levando, que ou anteriormente não gostava do tipo de vida, ou nesta presente vida, né, neste momento agora, a gente tem que procurar não ter pensamentos desse tipo. Dizer, estou cheio disso, estou cheio daquilo, já não aguento mais. Então você é uma pessoa negativa. Então você tem que procurar ser alegre, ou vá se distrair um pouco para desnuviar a mente, vai fazer alguma coisa que goste, se puder. Uma coisa muito boa, é você sair para um lugar onde tenha vegetação. E você começa a olhar todo tipo de vegetação, a reparar na criatividade do Deus a diferença de uma folha para outra. Eu, quando estava no colégio, antigamente o colégio ensinava coisas boas, não é o colégio de agora, uma porcaria aí. Então tinha aula de biologia e tínhamos cadernos com as figuras, né, das folhas, diversas folhas. Eram livros diferentes dos de hoje, para estudo mesmo. Eu apreciava aquela. Eu ficava assim, que coisa, essa folhinha é diferente da outra, de outra. E você pode ver isso ao vivo e pensar, como pode, né? Uma folha ser tão diferente da outra, mas é verde, até o verde é diferente um do outro. Nada melhor do que você
passar numa vitrine que está cheio de flores para vender. Você não precisa comprar, mas você ficar ali uns minutinhos olhando, apreciando a maravilha dessa criação das flores. Como é lindo. Imagine um campo, que eu já vi campo imenso, né? Todo florido, com aquela flores miudinhas que chama flores do campo. Lindo, lindo. Apreciar aquela árvore sem folha que tem a sua beleza. E nesses países onde cai neve, como fica lindo aqueles troncos sem folhas e com aquela neve. Parece um sonho, né? Uma coisa diferente. Apreciar aquela gota de chuva que ficou parada no dia seguinte, que está ali parada numa folha. E tem um bichinho bem pequenininho se alimentando da água. Vocês têm animais de estimação, mas vocês não apreciam seus animais. Sente e repare no bichinho, a maneira como ele brinca, a expressão dele, do focinho, do olhar dele, que às vezes é a alegria e às vezes o brinquedo ele não conseguiu e ele fez uma expressão diferente. Veja como é semelhante às atitudes do animal como ser humano. Tanta coisa para a pessoa observar e sentir bem. Vá na praia, não somente para pegar o sol, para se queimar feito churrasco, sair da praia feito churrasco. É para pegar um sol, mas não é sair como um churrasco, né? Olhe as ondas, veja o formato das ondas, como é lindo, como pode acontecer, né? Isso. E aquela onda vem, depois vai embora, porque o magnetismo do mar a leva de volta. Quando há essas enchentes, esses tsunamis, o magnetismo está falho, né, do mar, né? Com tanto pensamento negativo, tanta violência na Terra, né? Tanta coisa. Se você não pode sair na televisão, na internet, tem vídeos, tem filmes, tem reportagens sobre lugares maravilhosos. Aprecie. Quando você estiver vendo um desses lugares, se sinta, se transporte para aquele lugar. E aí você vai conseguir curtir aquele lugar como se você estivesse. Você não pode ir à praia, mas você já foi um dia à praia, né? Você lembra da sensação que você sentiu. Então você senta e você está se sentindo triste, negativo. Você senta, pode fechar os olhos, imaginar aquele dia que você teve na praia, a sensação que você sentiu naquele dia que foi. Você vai sentir. Quando você der conta, abrir os olhos, você já está até feliz. Porque numa situação como essa que nós estamos atualmente, com guerras aqui, guerras ali, vírus para cá, vírus para lá, bactérias para lá, pegou doença, pegou não sei o quê, falta de dinheiro, a gente tem que fazer alguma coisa para não se sentir infeliz. A gente tem que fazer algo para não ser negativo. Então, essas pessoas que dizem estou cheio de viver, estou cheio disso, eu algumas vezes já disse isso devido a essa situação toda, né? Não vou dizer mais, acabei. Já estou fazendo a reforma íntima, então acabei com isso. As pessoas que dizem isso, elas estão colocando a energia no ar e fica formatado.
nós somos co-criadores, criamos energias. Quando falamos que se formatizam em formas geométricas e tal, e aí forma. E essas energias formam uma egrégora que vão se juntar às outras iguais. E é isso que faz com que atualmente nesta dimensão haja tanta coisa ruim, tanta doença, gente. Bom, então vamos à segunda pergunta que Jesus Cristo diz que a gente deve perguntar a nós mesmos. Como você realmente se sente em relação aos seus parentes? E aí, qual será a resposta? Você se sente bem? Não se sente bem? Mas não é por você se sentir mal com eles que você vai ficar tô cheio disso, tô cheio daquilo. Não, você tem que procurar desenvolver o teu amor incondicional dentro de você. Aceita eles como são e você não se sentirá mais negativo. Tá? Quando você desenvolve o amor incondicional, você pode estar num ambiente muito negativo que você não é atingido por essas energias. Isso Jesus explicou também num outro trecho aí da carta. Quando você está sintonizado com o Pai, Mãe, Criador primordial, e quando você está sintonizado, teu amor incondicional vai evoluindo mais, né? Ainda. Então, você não sentirá a negatividade que tem naquele local, naquele ambiente que você é obrigado a conviver, a aguentar diariamente. Outra pergunta que ele diz que nós temos que fazer. Como você se sente a respeito de seu emprego, colegas, sobre o entretenimento, sobre outras raças? Então vamos lá, etc, etc, né? Colegas, né? Você pode dizer assim, colega chato. Não gosto desse cara. Olha a negatividade em você mesmo. Além de você estar produzindo negatividade para o colega, porque ele pode realmente ser uma pessoa chata, então aí vai receber mesmo. É isso que você está dizendo. E você se está autonegativizando. Você está sendo negativo para você mesmo. O entretenimento você vai para se distrair. Aí você sai assim, não gostei nada, que droga, antes eu não tivesse vindo. Tem gente que fala isso, né? É uma pessoa negativa. Entre outras raças, você diz, não gosto dessa raça, não suporto. Esses estrangeiros, isso, aquilo. Aqui neste país tem muito disso, né? Aqui neste país, aparentemente não parece, mas debaixo dos panos, né? Por aí, nas conversas, a gente vê que realmente tem uma implicância, né? Uma não aceitação. Negatividade entre as pessoas, porque nós temos que amar, respeitar todas as raças. Aqui nessa terceira dimensão, para a gente aprender. Se você não aceita uma determinada raça, mesmo que ela tenha defeito, vamos dizer que uma determinada raça tem um percentual de algo ruim mesmo, ruim que, poxa, aí você passa a dizer, essa raça é toda assim, mas não é toda assim, tem gente boa também. Mas vamos admitir que o percentual seja mesmo. Mas você não pode ter esse pensamento. Aqui é um aprendizado. Se você não aprende a aceitar as outras raças, o que acontece quando você for para o outro lado da vida, com todo o conhecimento que você pode ter, com todo o conhecimento que você tem que existem outras dimensões. Conhecimento
mais para o lado científico da espiritualidade. Você é um acho. Mas se você não respeita todas as raças aqui, eles vão dizer, ele não vai respeitar as outras raças que tem naquele determinado planeta, que nós iríamos colocá-lo lá, porque é um planeta até muito evoluído, mas tem raças diferentes, fisionomicamente, raças com chifrinhos, raças com protuberâncias aqui, raças com a cabeça muito larga, com um corpo quadrado. Então ele não irá aceitar, então vai ter que reencarnar na mesma dimensão, num outro planeta, no mesmo nível da dimensão. Simplesmente é isso que acontece. E não é simplesmente o que acontece, o que ele vai passar, ele adquirir um karma, né? E então ele será rejeitado naquele país de terceira dimensão que ele vai nascer, tá? Vai ser rejeitado, que é para ele aprender para sentir na pele, né, o que é ser rejeitado. Então, apesar de alguns casos a oração ou a reza não resolver, porque a pessoa reza por rezar, faz oração por orar, né? Mas o Jesus Cristo diz o seguinte: oração e meditação no Criador. Veja o que ele está ensinando, no Criador, não é no santo, não é no orixá, não é no preto velho, não é no teu mentor, no teu guia, não é na Iemanjá, não é no Padre Cícero, não é no São Francisco de Assis, que o Chico Xavier foi o São Francisco de Assis, numa das vidas, ele foi em outras coisas. Até fez umas coisas ruins, né, na vida dele. Então, Jesus Cristo diz, oração e meditação no Criador lhe trarão novas forças, mas não foque o pensamento no seu problema. Por exemplo, você está orando para ele e vai dizer assim, Criador, eu não quero mais viver, eu estou triste, eu sou infeliz. Não pode dizer essas coisas, simplesmente você faz uma oração para ele, pode usar o Pai Nosso aí, né? Ou medita na luz, ela é uma luz, né? Uma luz com consciência e inteligente. E ele diz, mas não foque o pensamento no seu problema, peça pela solução correta. Então, você não fala para ele, mas diz assim, Pai Nosso, faz a oração à sua maneira. Ó Pai, Mãe, Criador primordial, estou aqui orando para o Senhor, etc, etc, etc. E eu peço solução para o meu problema, para os meus problemas que estou tendo atualmente. Faça nas suas palavras, né? Eu estou dando um exemplo, né? Não fale do problema. Não diga que está doente, não diga que está infeliz, não diga que tem problema de dinheiro, nada. E ele diz uma coisa, no final da meditação, no final da oração, ou da reza, não esqueça de agradecer. Após você terminar de meditar ou de orar e agradecer ao Pai, Mãe, Criador primordial, ele diz para não comente nada disso com as pessoas. Não comente com as pessoas que você está doente ou que você está em dificuldade financeira, etc. Não comente com ninguém. Faça a sua oração, medite,
agradeça e pronto. Não comente com ninguém. Agora, senhores, esses ensinamentos da Carta do Cristo, em outras palavras, igualzinha, né, ao que nos tem ensinado com os grandes espíritos lá das dimensões, com a meditação em alguns templos, como os Brahmanes, como os Pleiadianos e outros, né? Que ensinam sempre a gente meditar no Pai Mãe, Criador primordial. Tá? Então tá aí. Eu já tenho batalhado, falado em outros vídeos sobre isso, que tem que ser no Criador primordial. Mas muita gente estão tão acostumados a... É só em pensar naquele santo preferido que não adianta. No colégio, eu escutava as crianças, porque isso aprenderam com os pais, né? Aqui em casa ninguém ia à igreja, então eu não tive educação religiosa nenhuma aqui em casa. Eu aqui procurei depois, mas as pessoas que me criaram, não. Minha tia só rezava quando estava aquele trovão forte que dá medo mesmo. Aí ela ficava tremendo, encolhidinha, tremendo, sentada, aí rezando, e me chamava para perto. Vem perto de mim, não estás com medo? Não estás... Eu não sentia medo nenhum, eu era criança. 7, 8 anos, 9 anos, 10 anos, 11 anos. Até que um dia eu também já nem... Ela me chamava, eu não ia perto dela, porque eu achava um absurdo, né? Ficar perto dela e mandava cobrir os espelhos, mandava guardar as facas, as tesouras, que diz que atrai, não sei se é verdade ou não, eu ia fazer. Bom, então, o que eu ia falar, a idade é um problema, né? Me fugiu o que eu ia falar agora. Deixa eu ver. Vou ler aqui para ver se eu lembro. Eu estava dizendo que eu batalhei já nisso, né? Do Criador primordial e tal. Já lembrei agora. É porque esse assunto que eu vou falar não tem nada com o que eu estou falando, é só exemplos que eu dou. Então, por isso que também foge um pouco, né? Bom, então eu escutava as meninas lá, minhas colegas, no dia da prova. Algumas até rezavam para pedir ao santo para passar, para ter boa nota na prova. Aquilo era um ensinamento dos pais. Nem que isso resolvesse. Se alguém ainda faz isso, me desculpe, mas isso não vai resolver nada. Vai resolver se você tiver estudado, tiver boa memória e souber lá resolver aquilo que está lá na prova. Né? Então, eu ficava olhando para elas, fazer que então tinha umas que levavam um santinho. Aí um dia esqueceram, era pequenininho assim, de metalzinho, santinho, até trouxe para casa, eu ficava assim. Não, mas eu não dava para isso, para rezar, para santo, não dava. E eu pensei uma coisa. Eu em criança, porque eu ainda, a minha idade era 10 anos, 11 anos lá no primário, né? Que eu via as meninas fazer isso. Os meninos não sei, né? Porque a gente sempre sentava mais perto, era das meninas. Que era sala mista, né? De menino e menina. Um dia, eu em criança pensei, ora, por que eu devo ter um santo ou uma santa preferida? Se todos eles são santos, eu tenho que gostar de todos. Então, eu nunca consegui ter um santo preferido. Então, tá aí para vocês pensar nisso. Tá?
pensar no santo preferido, estão fazendo, como é que eu vou dizer? Não é preconceito, é achando que aquele é melhor do que o outro, né? Achando que um é melhor que o outro. Tinham duas senhoras num dos centros que eu trabalhei espírita, e os médios não davam conta, mas eu não tinha coragem de me meter, né? Que eu acho que quem tinha que se meter era um dos médios mais antigos ou a dirigente do centro. Ia lá tomar passe. Quando a gente toma passe, a gente tem que sair imediatamente, porque ficando lá pode pegar alguma coisa. Eles sempre ensinam isso. Porque aquilo a gente, energia, né? A gente ia fortalecer o nosso espírito, né? Uma energia. Não é bem desenvolvimento também dos chakras. E não tinha duas mulheres que elas faziam o seguinte: tinha a fila, né? Ela saía, acabava de tomar o passe e ia na fila novamente para tomar com outro médium. Então, ela não estava tendo confiança naquele médium ou no guia daquele médium. Ia tomar outro passe. Resumindo, se elas já faleceram, vai ter que responder do outro lado, porque isso não se faz. Os guias que estão ali são todos num centro espírita cristão, né? Porque as pessoas confundem muito, muitas têm pavor porque acham que a espiritualidade é ruim. Tem a sua parte ruim, mas são outros centros por aí, outros, né? Então, mais centro espírita cristão, que lê o Evangelho, ou então de Umbanda de incorporação também, que você vai se consultar, não é nada para fazer mal para ninguém, não. Centros cristãos. Então, essa minha experiência de escola primária, então fica aí para vocês pensar. Vocês que têm Nossa Senhora da Aparecida, aquele monte de gente, e gente se ajoelhando, andando de joelhos. O santo não quer isso, gente. Eu começo a ver aquelas coisas, me levanto, vou fazer outra, porque é ridículo, sabe? Isso, nenhum ser de luz quer o sacrifício das pessoas. Jesus Cristo se deixou sacrificar porque ele tinha poder, que ele podia dizimar aquelas pessoas todas e ele não passar aquilo, mas ele se deixou morrer para ser lembrado para sempre aqui nesta dimensão, gente, tá? Só dessa maneira é que ele seria lembrado. Se ele não tivesse passado isso na cruz, ninguém lembrava dele. Ninguém ia lembrar de seus ensinamentos e tudo. Bom, agora mudando de assunto, mas ainda sobre as cartas de Cristo. Num dos trechos, Cristo diz o seguinte: quanto à consciência mundial, a nossa consciência, a consciência mundial, a consciência de todos os seres, de toda a humanidade nesta terceira dimensão, quando a consciência mundial estiver plenamente sintonizada com o Pai Consciência Criativa, quer dizer, o Pai Mãe Criador Primordial, todas as coisas adversas, ou seja, contrárias, né, ao perfeito bem-estar do ser humano, desaparecerão. Não haverá mais mosquitos portadores de malária, e hoje a dengue, a chikungunya, etc, né? Gafanhotos que acabam com as plantações, condições climáticas extremas, infecções, vírus
e tudo mais que atualmente causa problemas para os seres vivos. Você viverá debaixo do manto da proteção universal quando a consciência mundial estiver plenamente sintonizada com o Pai, Mãe, Criador primordial. Okay? Quando a sua própria consciência estiver em perfeita consonância ou sintonia e harmonia com o Pai, Mãe amoroso. Pai, Mãe, Criador primordial do amor. Seria até legal a gente falar isso, ó. Pai, Mãe, Criador primordial da luz e do amor. Gente, entenderam? Nós sabemos que tem esses projetos que são comandados pelo governo oculto, que fazem chover mais intenso em certos lugares, que fazem tsunamis, etc. Mas isso está sendo permitido pelo Criador porque a humanidade está merecendo, né? Então, entenderam aí o que Jesus disse, né? Então, ele, ao dizer isso, o que é que a gente raciocina? Que essa bicharada que nos traz doença, né? Venenosas, como lacraia, a dengue, o ebola, AIDS, raciocinando, isto são criações da nossa mente. Aí as pessoas, o quê? Que maluqueira é essa? Que é isso? Sim. Porque quando a gente é negativa, quando a gente está negativizada, nós co-criamos energias, como eu já expliquei. Essas energias são criadoras. E aí passam a criar essas formas de vida, que não vão evoluir nunca, né? São formas de vida também negativas, né? Então passam a nos perturbar, a trazer doenças. Nós criamos a nossa própria doença, nós criamos vírus. Existem as larvas astrais, vírus astrais, bactérias astrais e vibriões astrais. Eles são criados pela nossa mente quando a gente tem certos sentimentos negativos, como ódio, raiva, inveja, egoísmo, pessoas que debocham muito dos outros. Não é que, por exemplo, você debochou de alguém, mas foi só uma vez. Formou algumas coisas dentro, mas pouquinho. A bebida, né, que tem larvas astrais também. Você está ingerindo bebida, ela tem larvas astrais. Eu não sei por que a bebida tem, mas tem. Isso já foi revelado aí pelos grandes espíritos, pelos seres lá da oitava, né, sétima. Então, a gente forma isso. Quando você vai para o umbral, você leva isso tudo com você. Quando alguns desses espíritos não chegam a ficar totalmente curados dessas larvas, desses vibriões, aí vem para cá, aí reencarna novamente. Está tão negativo que ele solta essa energia e vai formando no ar. Entenderam? Entenderam? Será que eu tenho que explicar de uma outra maneira? Olha, numa das palestras que, anos atrás, que vinha aqui em casa, um palestrante sobre informações extraterrestres, ele falou que numa certa cor, veja, uma certa cor que forma mosquitos. Ele falou isso. Eu imagino que tenha
não sei se é o amarelo, porque às vezes quando a gente tem uma casca de uma fruta dessa cor, de laranja, aparece, eu não sei como, aparece, não tem mosquitinho nenhum. É mosquitinho, mas não é mosquito de doença, aqueles mosquitinhos miudinhos. Mas de onde surgiu isso? As energias são criadoras, nós temos energias dentro de nós somos co-criadores. Porque quando nos dão informação que nós somos co-criadores, nós pensamos que podemos criar assim. Agora eu quero que se crie a paz, eu quero que crie isso, eu quero criar um monte de dinheiro, eu quero criar. Enfim, mas não é bem assim. É as nossas atitudes, nosso pensamento forma as energias correspondentes a essas atitudes, a essas ações, a esses pensamentos, que nós não sabemos quais são as cores correspondentes. O que sabemos, quer dizer, nós não sabemos, os seres lá das oitavas, nonas, décimas, já sabem, nós é que não sabemos, eles não dizem. O que a gente sabe é que a pessoa muito negativa tem um perispírito escuro, cinza, marrom, e quando ele está quase preto, já está na última, né? Já vai lá para ser espírito ovoide, né? Porque, ou então vai ser recerte, espírito recerte, porque já está, foi o máximo. Mas assim, quando você pensa que você debochou de alguém, você então já formou, já fez uma criação negativa, né? Alguma larvas astrais. Bom, mas aí você só fez isso uma vez. Aí com o tempo até vai desaparecendo, ou alguém vai te ajudar. O invisível, seres invisíveis vão te ajudar a tirar isso aí. Que vê que foi uma baixa de sintonia, né? De o Criador, você abaixou a tua. Mas foi só um momento. Mas aquela pessoa que está constantemente a debochar, mas é o dia todo debochando. Por exemplo, no trabalho, não tem gente que fica debochando do outro colega, falando piadinhas, vai acumulando, ele vai acumulando. Está criando nele próprio essas larvas astrais, acumulando. Vai ficar tão carregado, que ele vai para o umbral, mas é capaz até de demorar para ir para o umbral, porque ele vai ficar preso aqui na Terra, vai andar desesperado para um lado e para o outro. Eu estou vivo e ninguém o vê. Eu estou vivo. Vai lá na casa da família, eu estou aqui. Porque quanto mais você se negativizar, mais pesado você vai ficando. Isso vai sentindo até o peso, né? Até quando chega uma certa idade, a pessoa vai sentindo peso, né? Olha, senhores, tá aí. Eu explico para vocês, falo para vocês. Peço que não me adorem. Lá no meu primeiro canal tinha gente me adorando, pelo amor de Deus. Não façam isso. Vocês vão arrumar karma, hein? Eu tenho erros, ainda cometo erros. E cometi nessa vida, quando mais jovem, porque eu já estou fazendo a minha reforma íntima, estou analisando como eu era, como não era, o que é que eu fiz, o que eu devia ter feito, não fiz, etc. Eu estou dando esses ensinamentos, explicando a vocês, levando a vocês essas informações. Não é para me endeusar, é para vocês aprenderem. Eu tenho defeitos, apesar de estar dizendo isso para você. Eu, por exemplo, não estou mais meditando, mas eu ensino como meditar. Não estou sentindo nem necessidade de meditar, eu estou um pouco sem concentração. Então, não adianta eu querer meditar se eu não estou com concentração, né? Até podem, se eu não tenho concentração, pode força negativa até me pegar, né? Porque eu não estou tendo concentração de pensar lá no Pai, Mãe, Criador primordial e tal. Mas eu ensino, né? Ensino a vocês. Eu até, neste canal, fiz algumas meditações aí para ensinar a vocês. Vocês peguem aqueles vídeos e meditem junto com aquele vídeo, se vocês não conseguem meditar sozinhos. A gente ensina.
e vocês não precisam de acompanhamento. Vocês aprendem e podem fazer isso sozinhos, tá? É para fazer sozinhos. Ou então, vocês podem reunir um grupo e vocês mesmos ensinarem a outros, né, a meditar, para quem tiver interesse. Mas lembre-se, é sempre no Pai, Mãe, Criador primordial. É uma luz, foco de luz, com 21 esferas ao redor. Se você não consegue, pense no nosso Sol, que é um espírito. O Sol é um espírito. Pense nele. O Sol nos leva ao Criador também. Ele é filho dele, tá? Senhores, então, tudo de bom. Paz e luz a todos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Se o Criador quiser e se o Criador permitir. Tchau.